Olá, meus amigos, professor Alexandre Herculano, voltando aqui com o nosso curso de Direito Penal. Vamos dar continuidade aqui aos crimes contra a administração pública. Na aula passada eu falei sobre os crimes funcionais, ou seja, os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública em geral. São os crimes que podem ser funcionais próprios e funcionais impróprios. Falei sobre todos os crimes na aula passada e fizemos várias questões também. Hoje nós vamos falar sobre os crimes contra a administração pública, mas são crimes praticados por particulares, crime comum, né, por qualquer pessoa, tá? E não precisa estar no exercício da função pública. Por exemplo, por que eu falo isso? Por exemplo, pode um funcionário público desacatar outro funcionário público que se encontra no exercício da função? Pode, né? Então ele está fazendo um papel como se fosse um particular, desacatando, por exemplo, um auditor fiscal andando na rua, foi parado por um policial militar e desacatou o policial militar. Então, o fiscal, o auditor fiscal, ele não está no exercício da função. Então, ele está praticando um crime comum, que é o crime de desacato, que nós vamos falar sobre aí, né? O crime de desacato cai muito em concurso público também. Mas antes vou falar sobre o crime de usurpação da função pública. Nós vamos começar aqui no artigo 328, que é um crime importante também, que as bancas gostam de confundir com aquele crime funcional do exercício antecipado, a pessoa que entra em exercício antecipado sem cumprir as exigências legais ainda, né? Ou até mesmo permanece lá no órgão público, né, praticando os atos da administração, uma vez que já tenha sido exonerado de repente de um cargo público, enfim, né? Muita atenção com esse crime de usurpação de função pública. O crime de usurpação, pessoal, é aquele particular que vai ali e fala, ó, eu sou servidor público, posso te ajudar, né? E o cara nem servidor público de repente ele está fazendo isso para tirar um proveito de uma situação. E se ele tirar proveito da situação, ou seja, uma vantagem, né? Por exemplo, conseguiu tirar daquela pessoa, por um exemplo, uma vantagem econômica, ganhou um dinheiro em cima daquela situação. Então ele auferiu uma vantagem. Então, se ele aufere vantagem desta situação de estar usurpando da função pública, ele responde pelo 328 na forma qualificada. Então, a gente vai aqui começar a trabalhar esse 328, vamos aprofundando aí em outros crimes, vamos falar sobre o crime de descaminho e contrabando, que foi separado, né? Ou seja, o 334, o 334A. Vamos ver que o crime de descaminho, pessoal, não é considerado um crime material. Por que eu falo isso? Porque por muito tempo, né? Ou melhor, por alguns anos atrás, né, as turmas do STJ consideravam aí um crime ou seja, material. O que quer dizer isso? Que depende aí do lançamento do crédito, né, para poder, né, ou seja, do processo administrativo fiscal para poder ter ação penal. Não precisa, tá, pessoal? Então, crime de descaminho é um crime formal. Cuidado com esse tipo de pegadinha própria, porque vocês estão estudando também, eu sei que muitos estudaram ou estão estudando a Lei 8.137, a súmula vinculante número 24, que diz, né, do STF, que diz que os crimes do artigo 1º, os crimes contra a ordem tributária do artigo 1º da Lei 8.137, inciso 1, 2, 3 e 4, o 5º não, tratam de crimes materiais, porque dependem do lançamento lá do crédito definitivo, ou seja, comprovando o débito fiscal lá perante a fazenda, né? Ou seja, que realmente ele tenha cometido lá um crime de sonegação, por exemplo, e aí daí para em diante, sim, poderá ter uma ação penal contra esse contribuinte, né? Ou seja, contra essa pessoa. Então é totalmente diferente, mas em ambas situações, professor, temos crimes aí, né, de natureza tributária? Temos, então aqui, tanto o descaminho quanto a apropriação indébita previdenciária, bem como os crimes do artigo da Lei 8.137, né, ou seja, os crimes contra a ordem tributária, é possível nós aplicarmos, segundo o STJ e o STF, o princípio da insignificância. Então, o crime de descaminho é um crime que, né, acabei aí já falando bastante sobre ele, mas depois a gente faz né, a leitura do artigo e reforça alguns pontos. É o que cai bastante, na verdade foi até assunto da prova discursiva da Polícia Rodoviária Federal, né? Aí outros crimes também que você tem que tomar muito cuidado é o crime de desacato, o de desobediência,
e o de resistência. São crimes que as bancas gostam de confundir o candidato. Então vamos aqui, pessoal, vamos na tela aqui e a gente vai seguindo aqui a ordem certinha dos artigos. Vamos lá. Jogando aqui na tela, crimes praticados por particular contra a administração pública em geral. Então, usurpação, olha o que eu falei para vocês. Usurpar o exercício de função pública, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Se do fato o agente aufere vantagem, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Pessoal, então aqui ó, a forma qualificada, conforme eu falei para vocês. Se do fato o agente aufere vantagem, então ele praticou a forma qualificada. Avançando aqui, resistência, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, o funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, detenção de 2 meses a 2 anos, tá? Detenção de 2 meses a 2 anos, então é o crime de resistência. Pessoal, olha que interessante, aqui, né, você está percebendo que ele pratica, voltando aqui para mim, ele pratica, ó, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público. Então, olha o que interessante, existe a resistência na forma simples e na forma qualificada, que nós temos aqui o parágrafo 1º, ou seja, se o ato em razão da resistência não executa, reclusão de 1 a 3 anos. Então, não será mais um crime de menor potencial ofensivo, diferente do caput, que passa a ser um crime de menor potencial ofensivo. Agora, cuidado, né? Porque a banca ela pode contar uma historinha, né? Se falar algo sobre execução de ato legal, é resistência. Agora, se falar em desobedecer ordem legal, é o crime do artigo 330, desobediência. Agora, se falar em desacatar, aí é o crime de desacato, né? É o crime do artigo 331, né? Que foi reforçado aí, passou sim a ser crime, que teve a questão lá do pacto, né? De São José da Costa Rica, né? Desconsiderando, ou seja, como se não houvesse mais o crime, enfim, eu já vou falar sobre isso aqui. Então, ó, pessoal, vamos aqui na tela, vamos avançando. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, detenção de 2 meses a 2 anos, se o ato, em razão da resistência, né, não se executa, nesse caso, reclusão de 1 a 3 anos. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes, né, à violência, ou seja, caso ele tenha praticado aí uma lesão corporal. O crime de desobediência, acabei de falar para vocês aí, ó, desobedecer a ordem legal, pessoal, desobedecer a ordem legal de funcionário público, detenção de 15 dias a 6 meses, tá? Então, muito cuidado para não confundir com crime de resistência. E o desacatar funcionário público no exercício da função pública em razão dela, 6 meses a 2 anos. Então, em ambas situações, desacato, né, desobediência, resistência, nós temos na forma simples crimes de menor potencial ofensivo, diferente do crime de resistência na forma qualificada. Então, aqui você tem a forma qualificada que vai ter aí uma pena de reclusão qualificada, né, a forma qualificada do delito, que vai ter aí uma pena máxima, né, superior a 2 anos. Vamos então aqui, pessoal, ó, no crime desacato, conforme eu falei para vocês, tá? Então, o crime desacato ele é compatível com a Constituição, lembre sempre disso, né? Compatível, segundo o STF, decisão do STF, né? Compatível com a Constituição Federal e também com o Pacto de São José da Costa Rica, tá? O Pacto de São José da Costa Rica. Então, muita atenção aqui. Ok, pessoal? Outro ponto importante, né? Desacatar um funcionário público, pessoal, no exercício, tá? No exercício da função ou em razão dela, continua aí, nesse caso, a ser crime, mesmo que praticado por um outro funcionário público, conforme eu falei para vocês. Vamos avançando aqui, então. Tráfico de influência. E aqui eu tenho que chamar também a atenção de vocês. Por quê?
O intuito aqui, pessoal, é um crime comum também, praticado por qualquer pessoa. O intuito aqui é influir, né, funcionário público. Cuidado, porque existe o crime de exploração de prestígio que nós vamos estudar lá nos crimes contra a administração de justiça. Então, dentro dos crimes contra a administração pública em geral, nós temos os praticados por particulares. Primeiro, nós temos os praticados por funcionário público, são os funcionais, os praticados por particulares, tá? E temos aí os crimes praticados, ou seja, contra a administração pública, ou seja, a administração de justiça, tá? A gente vai estudar, e um deles é a exploração de prestígio, que as bancas gostam de confundir muito com o tráfico de influência. É claro que temos outros pontos, né? Por exemplo, temos os crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira, 337-B e 337-C, que são os crimes ali de corrupção ativa e tráfico de influência, né? Mas qual é a diferença? Não tem diferença, a única coisa é que é praticado contra a administração pública estrangeira, pessoal, tá? 337-B, né? O A não, o B e o C, se eu não me engano. Depois só confirmei. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho aqui de tráfico de influência. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Solicitar, olha os verbos, né? Vamos marcar os verbos aqui, ó. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Reclusão de 2 a 5 anos, reclusão aqui de 2 a 5 anos, lembre disso aqui, e multa, né? A pena é aumentada, nesse caso, né? É aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário público. Então, se é destinada ao funcionário público, nesse caso, há uma majorante, aumento da pena da metade, há uma majorante no crime de tráfico de influência. Lembre disso também na hora da prova, tá? Agora, pessoal, existe aqui também o 333, que é o crime, voltando para mim, de corrupção ativa, né? Então, aquele particular que oferece ou promete vantagem, né? Então, por um lado, você tem um crime de corrupção ativa, por outro lado, você tem um crime de corrupção passiva. Se, por exemplo, um policial militar aceitar uma propina, né? Então, você tem um crime de corrupção, foi abordado numa blitz, pô, meu amigo, aí o cara foi lá, botou 100zinho dentro do documento, sabendo que está todo errado, e passou pro PM, ou pro agente, pro PRF, o que for, agente de trânsito. Aí o servidor público foi lá, botou no bolso, tá tudo em dia, tá liberado. Aí foi embora. Então, foi pego ali, a corregedoria monitorando, o particular, corrupção ativa, e o agente, corrupção passiva, tá bom? Em ambas situações, vão ali responder, nesse caso, né, por um crime passíveis aí de pena de reclusão de 2 a 12 anos, tá bom, pessoal? Olha aqui na tela, ó, a pena, ó, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, corrupção ativa, de 2 a 12 anos de reclusão, e podendo ter a pena aí aumentada de 1/3, diferente aí do tráfico de influência, que é aumentada da metade, né? Se em razão, aqui eu falei metade, mas é 1/3, né? Que eu estava falando do tráfico de influência. Então, 1/3, se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Lá no tráfico de influência, se ele fala que a verba é para o funcionário público também. Então, nesse caso, vai ter um aumento de pena lá no tráfico de influência da metade. Aqui na corrupção ativa, nesse caso, aumento de 1/3, no caso, se o funcionário público retardar o ato, tá? Vamos avançando. Crime desse caminho, falei bastante aqui para vocês, né? Vamos ficar aqui na literalidade agora. Falei que não é um crime material, é um crime formal, não se aplica, então, aí logo a súmula vinculante número 24, tá? Decisão aí dos tribunais. Muita atenção nesse detalhe, mas, entretanto, é possível aplicar o princípio da insignificância, que hoje segue o valor aí do Ministério, lá da antiga portaria do Ministério da Fazenda, acho que é o número 75, se eu não me engano,
de 20 mil reais, tanto para o STJ quanto o STF. Pessoal, os crimes de uma forma geral, seja crimes contra o patrimônio, contra a pessoa e contra a administração pública, esses principais crimes que a gente sempre dá uma ênfase, vocês têm que estudar bem, porque isso pode ser questão discursiva, como foi, por exemplo, o crime de descaminho na prova da Polícia Rodoviária Federal de 2013, concurso esse que eu até passei, fiz a prova e eu lembro, nunca mais esqueci, né? Esqueço às vezes de outras provas porque eu não fiz diretamente, fiz só depois corrigindo e tal, então muitos concursos eu não lembro dos detalhes, mas esse eu lembro porque eu fiz, passei, valia 20, fiquei com 18 ou 19,10, não lembro, enfim, e eu lembro justamente que você deveria, na resposta padrão do SEBRASP, ele mencionava a questão do princípio da insignificância. Então, tem que estudar jurisprudências? Tem, mas não precisa ficar se matando, né? Principalmente, a não ser que se você esteja em foco aí, carreira jurídica e tal, né, delegado de polícia, mas está focando mais agente, escrivão, papiloscopista, esses outros cargos, perito, né? Você não precisa se matar, mas as principais jurisprudências, essas que eu venho citando aqui, algumas, né? Então, essas são importantíssimas sim, tá bom? Então, vamos aqui falar um pouquinho aqui na tela, né? Só mostrar aqui que eu já falei bastante sobre esse crime no início da aula. Ó, o crime de descaminho, artigo 334, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito, né? Ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pessoal, a diferença do crime de descaminho para o contrabando é que no descaminho a mercadoria é permitida. Você vai comprar, por exemplo, um iPad lá no Paraguai, foi lá para Foz do Iguaçu, atravessou, comprou um iPad, né? Valor lá de sei lá, $1.000, né? Como se fosse R$5.000, e aqui o mesmo iPad custaria, né? Um profissional aí custaria aqui uns R$10.000. Está acima da cota? Está acima da cota, né? Cometeu crime se não declarou e não pagou o imposto devido? Cometeu o crime de descaminho. É possível aplicar o princípio da insignificância pelo valor? É possível aplicar o princípio da insignificância, sim. Mas o que eu quero falar para vocês é que a mercadoria ela é permitida no Brasil. Agora, no contrabando é diferente. A mercadoria é o quê? Proibida. A mercadoria não pode entrar no país. A mercadoria, ela não há nenhuma possibilidade de entrar, porque não existe nem nada que regulamente ou algum órgão regulador que permita aquela mercadoria aqui, como remédio, produtos assim, que podem ser considerados como crime de contrabando. Agora, cuidado, tá, pessoal? Por exemplo, no Estatuto do Armamento, nós temos crimes, por exemplo, tráfico internacional. Falou em arma de fogo, acessórios e munições, vocês têm que lembrar que isso é Estatuto do Desarmamento, não é crime de contrabando. Agora, né, eu estou falando isso porque eu vi uma questão que ele falava de um acessório, né, e falava que era crime de contrabando, a questão estava errada. Era crime lá do Estatuto do Desarmamento. E, pessoal, detalhe importante, né, é que se for, por exemplo, professor, e um colete, a prova de bala? Né, não está no Estatuto do Desarmamento, tudo bem, não está, mas é um produto de controle do Exército, tá? Então passa a ser aí uma mercadoria proibida. Então quem for comprar um colete, mesmo existindo o colete aqui, não teve o quê? Uma aprovação do órgão, né, regulador, ou seja, o órgão que na verdade ali aprova, né, a compra, né, a importação, exportações desses tipos de materiais. Então, nesse caso, é possível que você venha a cometer um crime de contrabando, tá bom? E não do Estatuto do Desarmamento e nem desse caminho, muito menos desse caminho, mesmo a mercadoria existindo aqui. Esse é posicionamento do próprio STJ, fiquem atentos a esses detalhes. Vamos então aqui para a literalidade, vamos lá? E detalhe, né, pessoal? Existe o crime na forma majorada, tanto para o contrabando, bem como para o descaminho, se for cometido ou seja, em aeronaves, em aviações, transporte, né, de aviação, aéreo, transporte marítimo, fluvial, enfim, aí passa a ser crime majorado e não qualificado, que eu lembrei também de uma outra questão que eles falavam que era qualificador e não é um crime majorado. O crime de descaminho, vocês vão perceber, tanto o descaminho quanto o contrabando, não são crimes de menor potencial ofensivo. Mas o crime de descaminho, por exemplo, a pena mínima
ela não é superior a 1 ano, é de 1 a 4 anos. Então, aqui é possível eu aplicar, por exemplo, a suspensão condicional do processo lá do artigo 89 da Lei 9.099. Já no de contrabando, não, né? Porque a pena mínima ela é superior, salvo engano, acho que é de 2 a 5 anos de reclusão. Ela é superior, né? Superior a 1 ano, então não há essa possibilidade. Agora, só há a possibilidade da suspensão, eu já fico pensando assim nas questões, né? Eu vou falando e já vou pensando nas questões. Só fica possível, pessoal, a aplicação da suspensão condicional do processo no crime de descaminho se for na forma simples, porque se for na forma majorada, nesse caso, né, o juiz aplicou a pena mínima de 1 ano, mas foi majorada, né, de uma forma obrigatória, porque foi cometida através de um transporte fluvial. Então, nesse caso, extrapola a mínima. Isso, né, é uma boa questão para ser trabalhada. Na verdade, já até caiu, uma questão até muito difícil, né? Trabalhava outros julgados também, não só a interpretação, né, que eu estou fazendo aqui com a lei, o caput e a majorante, mas caiu trabalhando outros julgados, aí uma questão que eu lembro que era bem difícil também. Pessoal, então vamos aqui, vamos fechar essa parte aqui, ó. Então, ó, lembre sempre que iludindo todo ou em parte o pagamento de direito, né, ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias, reclusão de 1 a 4 anos, incorre na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. Aqui são as figuras equiparadas. Se cair, vai ser literal, tá? Vai ser o que está realmente aqui. Então, ó, pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. O que mais aqui? Pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. O que mais? Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem, e também adquire e recebe, oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. Equipara-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. A pena aplica-se em dobro, ou seja, majorada, né? Se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, conforme eu falei para vocês. Tem aí a majorante, que também é a mesma majorante do crime de contrabando. Vamos lá, o contrabando, né? Esses crimes eram juntos, tá? 334. Agora separaram, a pena do descaminho tá menor. É uma pena mais branda, conforme eu falei para vocês aqui, ó, de 1 a 4 anos, tá aqui, ó, de reclusão. E aqui nós temos a reclusão de 2 a 5 anos. Então, uma mudança já significativa. Importar ou exportar mercadoria proibida. Olha aqui, hein? Mercadoria proibida foi o que eu falei para vocês. Incorre, bebendo um pouco de água, que fala, a garganta fica seca. Vamos lá, incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado em lei especial a contrabando, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. O que mais? Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira, ou então, no caso, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. E aqui, né, pessoal, mesma coisa lá do que do crime de descaminho, ou seja, equipara-se as atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências, e a pena aplicada em dobro, a majorante, que eu falei para vocês,
né, se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Lembre sempre disso também em prova, essa majorante é importante demais. Existe, né, pessoal, alguns julgados que eu já falei para vocês, por exemplo, o crime de descaminho, né, ele é um crime tributário formal, tá, pessoal? Então, nesse caso, para que seja proposta ação penal por descaminho, não é necessária a prévia constituição definitiva do crédito tributário. Lembre disso, ou seja, não se aplica a súmula vinculante lá no 334, no descaminho, a súmula vinculante número 24. Não se aplica nesse caso, né? O crime, então, ele se consuma com a simples conduta de iludir o Estado, né, sobre o pagamento dos tributos da mercadoria da importação e exportação. Tá bom? Fiquem atentos a esse detalhe. E a competência, né? A competência, né, ou seja, vai ser pela prevenção, né? O que é isso, né? Competência. Quem vai julgar os crimes, por exemplo, de descaminho, né? Vai ser por prevenção. O juiz que realmente, ou seja, no local onde foi sonegado o imposto, né? Por exemplo, foi em Foz do Iguaçu, vai ser a Justiça Federal de Foz do Iguaçu. Foi em Uruguaiana, vai ser a Justiça Federal de Uruguaiana. Então, é pela prevenção, a competência da Justiça aí Federal, importante também. Vamos então aqui avançando, pessoal, vamos seguindo, vamos aí falar, ó, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Pessoal, esses crimes aqui, o 335, né, o 336, né, o 337, sempre que envolver a questão de licitação pública, né, licitação de uma forma geral, pode confrontar com a lei. São artigos que não são muito cobrados, não. Quando cai, normalmente cai uma literalidade, alguma coisa assim, mas nada além disso. Porque existe a Lei 866, né, a Lei 8.666, que é de licitação. Lá tem crimes, então, pelo princípio da especialidade, ou seja, certas fraudes, né, envolvendo licitação, vão estar lá na própria lei. Mas vamos aqui ficar em cima da lei seca. Vamos lá. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Então, o artigo 335, impedir, né, pessoal, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, além da pena correspondente à violência. Incorre na mesma pena quem se abstém, né, de concorrer ou licitar em razão da vantagem oferecida. Esse aqui é o primeiro. Vamos para a questão da inutilização de edital. Está aqui, ó. Inutilização de edital ou sinal. Então, rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar, né, edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto, tá? Então, detenção de 1 mês a 1 ano, crime aí de menor potencial ofensivo, e subtração ou inutilização de livro e documento. Então, ou documento, né? Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão do ofício ou de particular em serviço público, né? Temos crime lá praticado por funcionário público, né? De destruição, enfim, lá no 314, né? Cuidado, que ele é funcional. Isso aqui é praticado, é um crime comum, por particular. Reclusão de 2 a 5 anos se o fato não constituir crime mais grave, tá bom? Vamos seguindo aqui, pessoal. O crime 337A é o crime de sonegação, pessoal. Só beber uma água aqui rapidamente. Voltando aqui para mim. É um crime de sonegação previdenciária, tá? Contribuição previdenciária. Aqui, pessoal, o particular, ele sonega, né? Ou seja, ele não contribui, né, perante aí a União, né? Ou seja, ele não tem contribuição,
ele não recolhe também lá, né? Ou seja, ele sonega, é sonegador. Então, pode existir continuidade deletiva entre apropriação indébita previdenciária e o de sonegação de contribuição previdenciária? Segundo o STJ, sim, há possibilidade. Lá no crime, né, são os crimes contra o patrimônio, que é o 168A, lá nós temos um crime que é apropriação, ou seja, a pessoa retira, né, do seu funcionário, né, e não passa, né, ou seja, é um sonegador. Então lá ele está apropriando, pessoal, né, ele está se apropriando de um valor que era aquele, como se a pessoa está trabalhando lá na casa, numa empresa, achando que ele está contribuindo e não está. Né? E quando a pessoa vai retirar lá uma certidão, alguma coisa assim, não tem nada. E aí? Claro, o chefe lá, o empresário, o patrão se apropriou e sonegou. Então, pessoal, aqui é o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Vamos ver aqui o artigo 337-A. Então, suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e de qualquer acessório mediante as seguintes condutas: ou seja, omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, segurados, né, empregado, empresário, trabalhador, avulso ou trabalhador autônomo ou a esse equiparado que lhe preste, no caso, serviço. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa a quantia descontadas dos segurados ou as devidas, né, pelo empregador ou pelo tomador de serviços, ou omitir, né, no caso total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, né, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores aí de contribuições sociais previdenciárias. Reclusão aqui de 2, né, a 5 anos, e é um crime também, né, pessoal, importante. Por quê? Porque as bancas podem fazer esse comparativo com a apropriação indébita previdenciária, né? O artigo 168A. E aqui, pessoal, se houver o pagamento antes da ação fiscal, igual nós falamos lá na apropriação indébita previdenciária, é possível extinguir a punibilidade. Então, e se for, né, também, dependendo da situação, o juiz pode deixar de aplicar, se ele for primário, bons antecedentes, né, ou até mesmo aplicar somente de multa, a gente vai ver aqui. Então, fique atento a essa extinção da punibilidade, mas antes da ação fiscal, tá? Não tem nada a ver com recebimento, oferecimento da denúncia, como as bancas gostam de falar. Muita atenção nesse detalhe aqui. Olha aqui, ó, vamos lá na tela. Vamos seguindo aqui. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta aí as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Então, antes do início da ação fiscal. E é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a demulta se o agente for primário e bons antecedentes, desde que o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior, tá? Seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo aí o mínimo para ajuizamento, no caso, né, ajuizamento de suas execuções fiscais. E se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento não ultrapassa a R$ 1.510, né, R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 à metade, né, seria de 1/3 à metade, ou seja, a forma privilegiada do delito nesse caso aqui, tá bom? Ou aplicar também apenas a multa. E o valor que se refere ao parágrafo será reajustado aí nas mesmas datas, mesmos índices do reajuste do benefício da Previdência Social. Então, pessoal, muita atenção aqui a esse crime. Né? Fechamos aqui, então, os crimes contra a administração pública praticados por particulares. Tem aí, né, conforme eu falei para vocês, o 337B, depois o 337C, que são os crimes de corrupção ativa e tráfico de influência praticados por funcionário público, por particulares contra a administração pública internacional estrangeira. Muita atenção a esses dois crimes também. Não muda nada, só lembre, se falar em administração pública estrangeira, você tem que ficar atento a esse detalhe aí, né? Então, pessoal, fechamos aqui.
Vamos fechar esse bloco, na verdade, e no próximo bloco vamos fazer várias questões e depois vamos falar sobre os crimes contra a administração de justiça. Um grande abraço e nos veremos aí nos próximos eventos. Até lá!